É pacífico na medicina do trabalho que algumas atividades laborais podem causar doenças que ou diminuem a força de trabalho do empregado ou que limitam os movimentos deste segurado, deste trabalhador, no exercício da sua atividade laboral. Dentre essas doenças, destacamos o esporão de calcânio ou esporão de galo, como é mais conhecido, e que pode ser causado tanto pelo trabalho habitual nos correios como em outras atividades que exigem repetições constantes. Você sabia, por exemplo, que, em sendo comprovada a relação causal da doença com o trabalho nos correios, o carteiro terá direito a receber uma pensão mensal vitalícia do INSS em razão do perdimento ou da diminuição da sua capacidade para o trabalho? Oi, eu sou Dino César, advogado especializado em doenças ocupacionais e doenças do trabalho, e hoje eu quero te convidar para saber por que o esporão de galo pode ser causado pelo trabalho nos correios. E se você quer saber se a sua doença está relacionada com o seu trabalho, eu peço que deixe um comentário aqui, que eu estudarei a possibilidade de fazer um vídeo para você somente sobre a sua atividade laboral. E sem mais delongas, vem comigo. Gente, para saber a relação causal de qualquer doença ocupacional com as atividades laborais, primeiro é necessário entender o seu conceito para depois entender as suas causas e, em seguida, devemos fazer a reflexão e compreender se as atividades laborais que compõem o cargo exercido na empresa podem causar as doenças ocupacionais. Depois disso, necessitaremos ainda verificar a possibilidade de cura total da doença ou não, para aferir então se sobreveio uma incapacidade para o trabalho habitual. E somente após esse exercício é que podemos pretender então algum benefício do INSS ou do empregador em razão da doença ocupacional do trabalho. Vocês vejam então que o esporão de calcânio é uma protuberância óssea que forma uma saliência por debaixo do calcanhar ou na sola dos pés. Em outros casos, também é possível que essa protuberância óssea cresça junto ao tendão de Aquiles, razão pela qual, justamente pela semelhança com as esporas do galo, é que é chamado então de esporão de galo. De outro giro, para entender se as causas do esporão de calcânio estão relacionadas com o trabalho habitual nos correios, é necessário também entender as funções do calcanhar. Você sabia, por exemplo, que o calcanhar é o maior osso do nosso pé e que é justamente por isso que ele sustenta o peso do nosso corpo? No entanto, muito embora as causas para o desenvolvimento do esporão de calcânio não sejam completamente conhecidas, os médicos especialistas afirmam que existem diversos fatores de risco que facilitam ou que provocam o desenvolvimento ou surgimento dessa patologia, tais como a prática de esportes que exigem um elevado impacto do pé no chão, como a corrida, saltos em distâncias, a prática de trilhas, entre outras. Usar um calçado inadequado, como por exemplo salto alto, no caso das mulheres, calçado apertado ou deformado e etc. Quando a pessoa possui uma pisada desajustada, também é causa do esporão de calcânio. Outra causa interessante é permanecer muitas horas em pé o dia todo no exercício do trabalho. Desde já, eu creio que a sua inteligência já percebeu que o grande esforço físico e repetitivo imposto aos pés é um dos fatores causadores do esporão de galo. Assim, meus amigos, para saber se o trabalho habitual do obreiro, do carteiro, pode ter contribuído para o surgimento do esporão de calcânio, é necessário saber quais são as atividades reais do cargo de carteiro. Ora, de acordo com vários colegas dos correios que eu tenho, o distrito médio de um carteiro varia entre 5 a 8 quilômetros e impõe a este obreiro
vencer calçadas mal cuidadas, terrenos acidentados e íngremes, além de carregar a tiracolo uma bolsa com peso de médio de 10 quilos, imprimindo, claro, a velocidade razoável para conseguir fazer todas as entregas sob pena de não conseguir completar o seu serviço. É importante destacar também que se o carteiro anda 5 km por dia, em média, então em um mês ele andará mais ou menos 120 km. E aproximadamente andará 1.500 km por ano. Ora, meus amigos, inequivocamente a imposição das corridas diárias ao carteiro representa um fator de risco elevadíssimo ao surgimento do esporão de calcânio, razão pela qual depreende-se, portanto, que o trabalho habitual nos correios pode ser sim um elemento provocador ou causador desta doença ocupacional. Não menos por isso, o Ministério da Saúde, juntamente com o Ministério do Trabalho e da Previdência Social, já produziram estudos e documentos que reconhecem a relação causal entre o trabalho realizado nos Correios e o esporão de calcânio, razão pela qual, portanto, podemos afirmar que o esporão de galo é sim uma doença do trabalho causada pelos Correios. Entretanto, não basta que exista apenas uma doença do trabalho para que o segurado possa fazer jus, para que o segurado possa então ter direito a receber a pensão do INSS. Pois, na verdade, é preciso demonstrar que essa doença causa uma limitação para o trabalho habitual. E a propósito, se precisamos demonstrar uma limitação para o trabalho, como podemos então definir a incapacidade para este trabalho? Pois, perceba, se não sabemos definir o que é limitação, também não saberemos apontar o que é incapacidade. E é isso que eu quero te mostrar agora. Veja bem, de acordo com o INSS, a incapacidade é a impossibilidade do desempenho das funções específicas de uma atividade em consequência de alterações morfopsicofisiológicas provocadas por doença ou acidente. Me permita repetir mais uma vez. Incapacidade é a impossibilidade do desempenho das funções específicas da sua atividade, da sua ocupação ou do seu cargo. Impossibilidade decorrente de quê? É uma impossibilidade que é em consequência de alterações causadas no corpo físico, no psicológico e na fisiologia do seu corpo. E essa incapacidade é provocada por doença ou acidente. Mas não é só, meus amigos. A incapacidade também é reconhecida quando a exposição contínua do obreiro aos fatores de risco que estão presentes na atividade laboral puderem agravar a doença consolidada. Que eu explique melhor. Se o seu trabalho causou uma doença, então a exposição aos riscos desse trabalho necessariamente agravará essa doença. Nesse sentido, o conceito do INSS é: se você continuar exposto a esse trabalho lhe agravará a doença. Portanto, nesse caso, eu já reconheço a sua incapacidade desde agora. Esse é o segundo conceito. Mas ora, então se o trabalho causou a doença do carteiro, ou se o trabalho provocou o surgimento antecipado do esporão de calcânio, então, nesse sentido, o mesmo trabalho necessariamente agravará o estado de saúde do obreiro, não é mesmo? E portanto, então, é por essa razão, meus amigos, que se conclui que se o trabalhador desenvolveu o esporão de galo, então, em razão das longas caminhadas nos correios, então ele também está incapacitado para exercer essas mesmas atividades de carteiro, em razão justamente da possibilidade do trabalho nos correios agravar a doença verificada. Mas, infelizmente, meus amigos, aqui é importante ponderar, os tratamentos médicos para o esporão de calcânio apenas reduzem a inflamação na fase aguda,
o que no caso de quem trabalha em pé o dia todo ou fazendo grandes caminhadas, como é o caso do carteiro, esse tratamento traz apenas algum alívio à dor. No entanto, esses tratamentos, então, ele não permite tratar definitivamente ou curar de forma definitiva o esporão de calcânio. Assim, portanto, entendemos? Uma vez desenvolvido o esporão de calcânio, a saliência não desaparecerá com esses tipos de tratamento, pois eles são apenas paliativos. E é por essa razão que quem desenvolve o esporão de galo, em razão das atividades laborais nos correios, acaba então por desenvolver uma incapacidade para o trabalho, pois inequivocamente a dor frequente nas faces plantares limitarão os movimentos desse trabalhador que tiver desenvolvido esta doença. Assim, uma vez constatada a doença ocupacional e após provocada a incapacidade para o trabalho, o segurado do INSS então terá direito a receber uma pensão vitalícia do INSS e com direito o quê? A 13º salário e sem prejuízo do salário do obreiro no final do mês. Ou seja, o segurado, nesse caso, recebe o salário dos Correios, o salário do seu empregador e mais um outro salário benefício do INSS. Por fim, meus amigos, é importante destacar que essa doença não é exclusiva dos carteiros, pois ela pode afetar os trabalhadores da construção civil, vendedores que ficam em pé o dia todo, corredores, enfim, todo trabalhador que desenvolva atividades laborais que impõem impactos repetitivos no pé, no chão, pode então ter direito a esse benefício. E agora, como você já sabe que o esporão de calcânio pode ser uma doença ocupacional, desde que você exerça atividades laborais que imponham movimentos, impactos repetitivos no pé, você também já sabe que é necessário demonstrar o conjunto das suas atividades laborais e a existência dessa doença por meio de exames comprobatórios. Então, finalmente, você já sabe que se a doença estiver relacionada com o seu trabalho, você também terá direito a receber uma pensão do INSS em razão da incapacidade para o trabalho, tanto nos Correios como em qualquer outra atividade que imponha então ficar em pé por muito tempo, fazer as atividades constantes em pé, etc, etc e tal. E se você gostou dessa conversa, meus amigos, eu peço que você se inscreva em nosso canal para ser notificado sobre os novos vídeos e eu peço também que você deixe o seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e para muitas pessoas. E eu peço também que me diga nos comentários qual é a sua profissão, para eu fazer um estudo sobre as doenças do seu trabalho. E, claro, não se esqueça de compartilhar o conteúdo com seus amigos e familiares. Abraços e até a próxima.